Meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre tua vida, sobre a tua casa. Eu quero convidar você para esse culto desta noite com o versículo 22 do Salmo 94. Diz assim: Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Amém? Quero orar com você, quero pedir oração pelo sobrinho da irmã Arlete, o Manuel Ricardo. Ele está acometido da Covid-19. E também quero orar contigo pela família da irmã Jaqueline, que faleceu essa semana. Ela era missionária da Jocum, esteve conosco ano passado, dando treinamento para os líderes do departamento infantil e, lamentavelmente, faleceu nesta semana. A nossa certeza de que nossa irmã está com o Senhor, isso consola muito os nossos corações e cabe a nós nos juntarmos para consolarmos a família enlutada. Feche os teus olhos, vamos orar. Grandioso Deus, nosso Pai, cheio de bondade, de amor, que derrama sobre nós a tua graça, nós louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, a quem devemos a nossa devoção, a nossa adoração, a quem devemos o entregar da nossa existência, da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque Jesus veio a este mundo e o apresentou como nosso Pai, nosso Abba, a quem podemos recorrer em oração, com quem nós temos comunhão e quem derrama sobre nós a sua paternidade. Muito obrigado, Deus. Nesta hora, Senhor Deus, nós te agradecemos pelas bondades, pela provisão de cada dia, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, pela saúde dos nossos irmãos, principalmente dos nossos irmãos idosos que estão resguardados, que estão cuidados, estão amparados pelo Senhor. Nós te agradecemos. E nos juntamos a Deus como igreja para intercedermos pelo Manuel Ricardo, que está acometido da Covid-19. Pai, toma conta do coração dele, da sua mente, e pedimos a Deus que em breve ele esteja curado, restaurado, para a honra e glória do Senhor. Também nos juntamos, Senhor Deus, com a família da irmã Jaqueline. São corações agora enlutados, entristecidos, pois ela os deixou, e na certeza, Pai, de que ela está na glória do Senhor, nós recorremos ao teu consolo. Toma conta, Senhor Deus, desses corações enlutados, que eles sejam consolados, preenchidos pela tua paz, pela esperança, e que a saudade, ó Deus, seja algo prazeroso, seja algo que conte uma história bonita de amor e também, ó Deus, deixe um legado, Pai. Nós te agradecemos pela vida da Jaqueline. Tivemos tão pouco contato com ela, mas percebemos que foi uma mulher do Senhor, que trabalhou, se esforçou na tua causa, se tornou parte da história de muitas vidas, Pai, que foram rendidas aos teus pés. E nós te agradecemos pelas crianças alcançadas por ela, pelos adultos, pelo trabalho, ó Deus, que ela fez pela causa do Senhor Jesus. Muito obrigado, nós te agradecemos pela vida dela. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, de prestarmos a nossa adoração, de nos juntarmos através do recurso midiático, para esse tempo, ó Deus, de oração, de comunhão e de reflexão na Tua Palavra. Que os nossos objetivos sejam alcançados, Pai, em termos de louvar e glorificar o Teu nome, em termos de anunciar a Tua Palavra e que a nossa vida seja edificada. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Vamos louvar. Santo, Santo.
exalte o Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, exalte o Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte o Senhor. Louve seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor.
Eu peço a você que tenha a sua Bíblia aberta no Salmo 94, será a nossa referência para a nossa meditação nesta noite. Vamos orar? Pai, nós vamos considerar agora a Tua Palavra e nós pedimos iluminação do Teu Espírito para sermos direcionados a um ensino, a um aprendizado que fale aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um dos filmes que eu já assisti e mais gostei de assistir, que me emocionou muito e ficou bem marcado na minha memória, foi A Missão, com Robert De Niro como protagonista e Ennio Morricone compondo a trilha sonora, que por sinal morreu esses dias, 6 de julho passado, aos 91 anos. A trama e a trilha sonora se harmonizam numa beleza artística que para mim marca a história do cinema. A trama se dá no século XVIII. O protagonista é um mercenário espanhol do sul do Brasil, caçador de índios. Esses índios seriam escravizados pelos portugueses. E ao assassinar seu irmão por causa da mulher amada, ele é tomado por uma dor muito aguda. Seu coração fica cheio de remorso e ele se torna um religioso para aplacar aquela dor no seu interior. E agora, junto com os jesuítas espanhóis, tenta defender as comunidades indígenas que, por causa do Tratado de Madrid, ficaram em território português. E na época, idos de 1750, os portugueses não tinham qualquer simpatia pela ordem jesuíta, eles queriam realmente exterminar os jesuítas. Para encurtar a história, o emissário do Papa é enviado ao sul do Brasil para dar a ordem de desfazer as missões, as comunidades indígenas liderada pelos jesuítas, e deixar os índios por conta dos bandeirantes portugueses. E aí então uma resistência encabeçada por Rodrigo Mendonça, o Robert De Niro, termina numa chacina na qual ele também morre por força dos portugueses. Tudo isso para contar o final do filme. No final, dois religiosos, conversando sobre o que ocorreu, sobre a guerra, sobre aquela carnificina toda, um deles lamenta muito pelo que havia acontecido. Estava com seu coração pesaroso, entristecido. E o outro responde para ele com um tom muito forte de conformidade. O mundo é assim mesmo. As coisas são assim mesmo. E a resposta que encerra a conversa e que marca a produção do filme, no meu entender, daquele outro que estava muito estarrecido, que estava muito entristecido com o que havia acontecido, ele diz assim: não, o mundo não é assim. Somos nós que construímos esse mundo. De fato, construímos um mundo de injustiça, onde matam a viúva e o estrangeiro, e os órfãos assassinam, e dizem: o Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Eu quero ler o Salmo 94 para você nesta noite. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade, esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança.
Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. E dizem: o Senhor não o vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que faz o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxergará? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se obra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Mas o juízo se converterá em justiça, e seguir-lão todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que tenho dentro de mim, se multiplicam. As tuas consolações me alegram a alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em quem me abrigo. Sobre ele faz cair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus os exterminará. Não há uma questão que mais cause indignação e questionamento entre o povo de Deus do que deparar-se com o padecimento do necessitado e do piedoso e o livramento dos perversos de seus crimes. Tal impressão ou realidade implica em perguntas nossas diante de Deus. Até quando, Senhor, os perversos exultarão? Isso é o que vemos, é o que o senso comum capta em nosso cotidiano. Gente má, gente perversa, gente corrupta, que se dá bem financeiramente e diante da justiça, e gente pobre, gente inocente, gente necessitada, pessoas humildes, que mendigam o pão de cada dia, tendo cada vez mais prejuízos, perdendo o pouco que têm. Eu raramente vou ao mercado, mas esses dias eu fui comprar alguns itens a mais para algumas cestas básicas e os preços estão altíssimos. O que é básico, como o leite, está muito caro. O sentimento é de muita injustiça, um desequilíbrio muito grande em um país rico, repleto de recursos, que produz muito, muito mais do que todos consumiriam, mas que se constrói nas bases da iniquidade. O nosso país, lamentavelmente, se constrói nas bases da iniquidade. Iniquidade é inexistência de equidade. Equidade, ou seja, equilíbrio, sensatez, compaixão, razão, inteligência, dignidade, honradez, lisura. Equidade não é igualdade. É muito mais do que igualdade. A equidade ela é engenhosa. Ela considera as diferenças, mas não compactua com a injustiça.
Na equidade existe sensatez. Essa é a crise do salmista no salmo que consideramos. Por que tanta iniquidade? Por que a sociedade se movimenta a essa distância descomunal da equidade? Por que essa liberdade, esse protagonismo tão acentuado do perverso? Provavelmente, o perverso para o salmista era o rei Manassés. Em 2º livro dos Reis, encontramos o seguinte relato. Nos dias de Joaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e ele, por 3 anos, ficou seu servo. Então se rebelou contra ele. Enviou o Senhor contra Joaquim bandos de caldeus e bandos de sírios e de moabitas e dos filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falava pelos profetas, que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Com efeito, isto sucedeu a Judá, por mandado do Senhor, que o removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não o quis perdoar. Palavra dura essa. 2º livro dos Reis, capítulo 24, os versos de 1 a 4. Essa era a crise do salmista, essa pode ser a tua crise, essa pode ser a minha crise. Quem é o perverso que se apresenta para você? Quem é esse injusto que blasfema contra o Senhor por suas atitudes de iniquidade? Algumas possibilidades. Será o nosso Congresso? Será o nosso Judiciário? Será o presidente da República? Ou o ex-presidente da República? Será a China? Ou serão os Estados Unidos? Serão os povos árabes? Serão os judeus? Será que são os banqueiros do nosso país? Ou os laboratórios farmacêuticos? As empresas de seguro de saúde? Será o teu vizinho? Será o teu irmão? Quem estaria no teu coração, meu irmão, causando essa indignação tamanha, para você orar nesses termos? Exalta-te, ó juiz da terra, e dá pago aos soberbos. O Senhor, nosso Deus, os exterminará. Quem te causa essa crise que angustia o teu coração desejoso de vingança? O salmista, então, no auge da sua crise, nos propõe algumas responsabilidades para lidarmos com essa realidade. A primeira delas, ore por justiça. Você pode sim rogar pela vingança de Deus, mas saiba que a vingança de Deus não é a nossa vingança. Ou seja, um revide em medida dobrada de maldade. Não, essa não é a vingança de Deus. Essa é a vingança dos homens. A vingança de Deus é em medida exata. Ela é justa. Ela é longânime. Ela é salvadora. E ele ainda requer de nós que nos aproximemos dela. Diz assim o profeta Miqueias: ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Quando falamos em vingança do Senhor, nós falamos em justiça. O nosso Deus é onisciente. Ele tem todas as condições de julgar os motivos, bem como as ações, e trata com as situações e as pessoas de forma justa. Os salmos afirmam que ele é o juiz de toda a terra. E em Gênesis aprendemos que ele faz tudo acertadamente. O nosso desejo é que Deus haja imediatamente. Mas ele é gracioso, ele é longânimo. Então basta-nos a fé, a certeza de que a sua justiça vai prevalecer, por mais distante de nossos olhos que esteja esse horizonte. Os perversos imaginam que Deus não faz caso deles, que Deus não os enxerga.
mas estão completamente enganados. Ele está atento a tudo e a todos. Então, ore para que a justiça de Deus prevaleça. Isso haverá de consolar em grande medida o teu coração no momento dessa crise que é muito louvável, que é muito justa, muito lícita, quando nos deparamos com todas as injustiças, com toda a perversidade, com toda a iniquidade que existe na nossa sociedade. Em segundo lugar, é importante que aqueles que sofrem a crise, que aqueles justos avisem os perversos. Essa é a segunda responsabilidade que temos. Primeiro, orar pela justiça de Deus. Segundo, alertar os perversos sobre os perigos que correm. É importante confrontar os perversos com a verdade, conforme Deus nos dá essa oportunidade. Nos versos 8 a 11, o salmista se reporta aos seus ofensores e os chama de estúpidos e insensatos. São termos fortes que expõem sua falta de atenção a Deus e ao que pode vir a acontecer a eles em função de sua iniquidade. Quanto a Manassés, o texto diz assim: por isso o Senhor não o quis perdoar. Pode ser tarde. Você que pratica iniquidade, que é corrupto, que falta com suas responsabilidades com a causa do órfão, da viúva e do estrangeiro, pode ser tarde. Você que frauda a merenda escolar das crianças, você que constrói a herança dos teus filhos com dinheiro de corrupção, com o esfolamento de pessoas humildes e pobres que não têm conhecimento e não podem se defender. Você que rouba o seguro do seu cliente, que frauda a pensão da viúva, que recebe pensão indevida, que vive de propinas de licitações fraudadas. Você que vende que não entrega. Você que vive da desgraça desse contingente enorme de drogados que estão nas cracolândias do país. Você que vive achacando comerciantes e achacando bandidos também. Você que tem qualquer ganho desonesto, que implica em prejuízo e pobreza para outros, tenha certeza de que vai se encontrar com a vingança daquele que sabe tudo de você. Daquele que fez os olhos e os ouvidos, que repreende as nações e que dá conhecimento aos homens. O texto bíblico é repleto de histórias de homens que se encontraram com a vingança de Deus por não tratarem com seriedade a causa das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros, e por planejarem contra o povo para terem vantagens ilícitas. Depararam-se com a vingança de Deus. Cuidado, cuidado. Cabe a mim alertá-lo. Quando sereis prudente? Essa é a pergunta do Salmo para você que vive essa vida de iniquidade. Quando sereis prudentes? Em terceiro lugar, a crise deve nos fazer olhar para a disciplina do Senhor. Um bálsamo deve ser para os justos a certeza de que andam submetidos à disciplina do Senhor. Uma alegria para os justos deve ser a consciência incomodada adiante da possibilidade ou da tentação de algo ilícito, aparentemente promissor. É bem-aventurado aquele a quem o Senhor repreende. Sua alma fica em paz, sua vida segue em descanso. E em quarto lugar, descanse na justiça de Deus. A crise pode ser provocativa, mas a presença do Senhor não nos deixa cair no descrédito, na indiferença, no silêncio. Há no justo essa certeza: se não fora o Senhor, quando os meus pés estão quase para escorregar, quando dá aquela vontade de jogar tudo para o alto e se enveredar pelo caminho da injustiça mesmo, a benignidade do Senhor é que sustenta a nossa alma. E as consolações dele alegram o nosso coração, a nossa vida, a nossa existência. Acalme o teu coração, filho.
Você sabe que não vale a pena, você já tem uma história de dependência, de sustento pela minha mão. Fique tranquilo. O que aparenta ser, o que o senso comum mostra, não é a totalidade da realidade. Esses corações que podem te causar certa inveja são corações pesarosos, são escravizados, são consciências contaminadas que precisam de subterfúgios para alívios imediatos, para alívios efêmeros. Descanse em mim e tenha a sua alma suprida de verdade. O perverso que se apresenta a você e faz despertar o teu senso de justiça, e faz você requerer de Deus a sua vingança, não deve tirar o teu sono, te causar indignação tamanha a ponto de te levar a comprometer a tua fé ou a tua confiança em Deus. Na verdade, essa crise é uma grande oportunidade para você crescer na tua comunhão com Deus, na tua liberdade de contar para Ele o que está acontecendo no teu coração. Essas coisas que te deixam triste, que te deixam quase indignado e que podem fazer brotar dentro de você um ódio que não é saudável à tua vida. Ah, mas o Senhor é o meu baluarte, o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Sobre eles fez cair a sua iniquidade e pela malícia deles os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os exterminará. Portanto, na tua crise, ore a Deus por justiça. Tendo oportunidade, denuncie, exorte aquele que age com iniquidade. Ande debaixo da disciplina do Senhor e não perca de vista a liberdade da tua consciência. E por fim, deleite-se nos braços daquele que te sustenta com braço forte. O mundo não precisa ser assim. Não precisamos construir um mundo de injustiça. Temos promessas que dão respaldo a essa confiança. 1 Pedro 3,12, e eu encerro nesta noite. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O Senhor abençoe a tua noite. Eu quero ainda orar com você. Deus grandioso, Deus de toda a justiça, Deus que vinga com benevolência, com longanimidade, mas que se opõe firmemente à iniquidade. A ti nós rogamos, Pai, que a tua justiça prevaleça. A ti nós pedimos, ó Deus, que abra-nos os olhos para vislumbrarmos a cada dia as tuas obras de justiça. Para que o nosso coração seja alimentado, ó Deus, com a tua paz, com o teu poder, com a tua esperança. Nós te pedimos, ó Deus, a tua consolação, o teu amor e a tua paz sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos queridos, sobre a nossa cidade nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor.